Luz do fim do túnel? Toto Wolff deixa um clima de mistério, mas admite que para esse GP de Montreal de Fórmula 1 no Canadá, eles trarão algumas novidades e provavelmente sanarão alguns erros que aconteceram, alguns problemas que nós vimos no GP do Baku de Fórmula 1. Vou falar tudo sobre isso agora na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a equipe Mercedes tem sofrido muito nesse ano de 2022 da Fórmula 1. Tem tido problemas com porpoising e agora tem tido problemas principalmente relacionados a quicadas, que muitas vezes não são geradas por esse fenômeno aerodinâmico apenas, mas também por desníveis na pista, no asfalto, que fazem com que o W13, que é um carro extremamente rígido, acabe sofrendo muito com novas quicadas e os pilotos que estão dentro dele ainda mais. Mas ainda assim, apesar de todos esses problemas, a equipe alemã admite que continua na busca por novas soluções e que acredita que os próximos GPs devem sim, de certa forma, trazer uma colherinha de chá, já que acaba que nesse GP de Montreal de Fórmula 1 finaliza essa sequência de corridas com características parecidas, começando de Mônaco, seguindo por Baku e agora no Canadá. Entretanto, nessa última pista, é provável que o W13 venha com algumas novidades essas que podem fazer a diferença no fim das contas. Claro que eu vou trazer todas as informações sobre isso, as fontes que eu utilizei nesse vídeo já estão aqui embaixo na descrição, então não deixe de acessá-las. E também, se você ainda não for inscrito nesse vídeo, já deixe a sua inscrição aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho para todas as notificações e também deixe o seu like, o seu joinha, faz toda a diferença para que esse canal continue crescendo cada vez mais. Enfim, vamos começar a falar um pouco mais sobre a Mercedes e o porquê a gente acredita que ela pode vir um pouco mais forte. E Toto Wolff, inclusive, já deu uma entrevista justamente sobre esse assunto. O Wolff falou na entrevista que sente muita falta desse GP de Montreal de Fórmula 1. Isso porque a Fórmula 1 não vai lá desde o ano de 2019, ou seja, faz aproximadamente 3 anos que a Fórmula 1 não tem a oportunidade de entrar ali na pista canadense. E dessa vez, eles terão essa oportunidade mais uma vez, levando fãs que são extremamente apaixonados por automobilismo e tendo a oportunidade de andar nessa pista que é cheia de retas, que intermedia principalmente chicanes, ou seja, curvas que são para a direita e esquerda de forma sequente. E realmente é uma pista muito gostosa de se guiar. Agora, um detalhe que saiu muito despercebido por muitas pessoas que leram essa entrevista foi que Toto Wolff falou um pouco mais sobre a possibilidade de uma melhoria da Mercedes, dizendo que provavelmente eles darão sim um passo à frente nesse GP do Canadá de Fórmula 1. Não estando em Montreal desde 2019, estamos empolgados por estar de volta. É uma cidade maravilhosa e os fãs canadenses são muito apaixonados pela Fórmula 1. O circuito é um desafio único, com chicanes separadas por longas retas. Reserva para nós e espero que possamos dar um passo à frente. Mas é claro que apesar de todos esses elogios à pista no Canadá, é importante comparar o resultado possível no Canadá com o resultado passado no GP do Baku de Fórmula 1, que foi um dos GPs mais difíceis da Mercedes de todo o ano de 2022 e talvez de toda a história da equipe alemã dentro da Fórmula 1. No fim das contas, Lewis Hamilton, por exemplo, saiu com dores nas costas agudas, dores tão fortes que deixaram ele, de certa forma, insensível na parte das pernas, na parte de baixo do tronco. Claro que eu vou falar mais sobre isso mais pro fim desse vídeo, mas já fica a dica. É isso mesmo, Hamilton chegou a perder a sensibilidade no seu corpo por conta de todos esses problemas no GP do Baku. Segundo Toto Wolff, foram problemas gerados pelos rebotes aerodinâmicos, mas a equipe está muito satisfeita com o resultado, dando ali a oportunidade deles continuarem respirando no campeonato. E claro, eles tiveram que aproveitar muitas oportunidades. Isso tudo acabou sendo gerado pelo um ótimo trabalho feito na sede da equipe Mercedes. Baku foi um fim de semana difícil para nós, especialmente com os problemas de rebotes, mas realmente aproveitamos as oportunidades que surgiram
e deixamos o Azerbaijão com uma sólida coleção de pontos. Fator importante da Fórmula 1, e não faltou trabalho duro em Brackley e Brixworth para levar os dois carros à linha de chegada. Mais uma vez, estamos à frente do meio do grid, em termos de ritmo, mas bem atrás de duas equipes da frente. Estamos trabalhando duro para diminuir essa diferença, mas com um pacote de baixo desempenho, fiquei satisfeito em ver a luta no equipe para se juntar e obter o melhor resultado possível com as ferramentas que tínhamos nas mãos. Esse espírito vai nos trazer de volta à frente. Apesar disso, segundo a fonte do motorsport.com, de certa forma a Mercedes também espera que não coloque a cabeça para fora da água nesse GP do Baku, melhor dizendo, para fora da água nesse GP do Canadá de Fórmula 1. É bem provável que, apesar desse otimismo de Toto Wolff, que realmente é aparente nessa entrevista que ele deu, justamente porque geralmente ele não demonstra aí tanto otimismo de certa forma, tanta animação quando ele chega nos GPs, e agora ele tem demonstrado. Apesar disso, eles acreditam que vai ser tão difícil quanto nos dois últimos GPs, no GP de Mônaco e também no GP do Baku de Fórmula 1. Acredito eu que principalmente por conta das dificuldades geradas pelos desníveis ali do asfalto dessa pista de Montreal. James Vowles, que é um estrategista ali da equipe Mercedes, não está tão otimista quanto Toto Wolff, que é o chefe de equipe da equipe alemã. Segundo ele, as estratégias utilizadas pela Mercedes até agora no campeonato foram efetivas. São estratégias interessantes que levaram o W13 a outro nível a partir do GP de Barcelona de Fórmula 1, com novas peças, basicamente um novo carro. Mas é claro que eles não esperavam que aquele novo carro que andou tão bem lá na Espanha andasse tão mal nesse GP do Baku de Fórmula 1 e fizesse com que os pilotos sofressem tanto na hora de guiá-lo no meio ali da pista. No fim das contas, foi uma oportunidade muito grande de aprendizado, que é realmente o que eles estão priorizando nesse ano de 2022 até agora, na intenção óbvia de solucionar os principais problemas do W13. Cada circuito que vamos nos permite aprender muito sobre este carro. Na verdade, nós realmente tínhamos um carro novo no GP da Espanha. Não esperávamos ir tão longe em Baku, mas isso nos deu uma plataforma para aprender. Montreal não será muito diferente das duas últimas corridas. Acho que sempre teremos um pacote que não estará à frente por mérito. Red Bull e Ferrari sempre serão a referência, mas acho que a grande diferença que vimos em a qualificação em Baku pode não ser tão importante em Montreal. Vai voltar ao que era antes. A partir daí, à medida que as corridas avançam, tenho certeza que faremos pequenos progressos e desenvolvimentos que nos levarão adiante. É claro que agora vai ter gente chovendo pessoas aqui para criticar o que James Vowles disse, dizendo que a equipe Mercedes não tem mérito nos seus resultados desse ano de 2022. Mas vamos entender melhor o que ele quis dizer? Até agora, os bons resultados da Mercedes, conquistando pódios, lugares ali entre o terceiro e quarto lugar, foram gerados apenas por conta de desgraças que aconteceram em outras equipes da Fórmula 1. O caso ali do GP do Bahrein de Fórmula 1 foi um caso, agora no GP de Baku foi outro caso, onde as equipes ali da ponta acabaram sofrendo muito com confiabilidade e a Mercedes se aproveitou dessa situação para conquistar aqueles lugares no pódio. Ou seja, de certa forma, ela está precisando depender do erro de outras pessoas para conseguir ter seus resultados maximizados. É um jeito errado de conseguir ali mais pontos? Com certeza não é, mas com toda certeza também, a Mercedes está sim dependendo das suas principais rivais para conquistar esses pontinhos ali a mais do campeonato. E por fim, como eu já disse que eu traria nesse vídeo aqui ainda, explicando o que aconteceu com Lewis Hamilton nesse GP do Baku de Fórmula 1, é agora, nesse momento da entrevista de James Vowles, que ele explica o que realmente Lewis Hamilton quis dizer no rádio quando ele disse que sentia o seu assento do carro um pouco frio. Parecia que tinha esfriado do nada, mesmo em uma pista que estava um calor absurdo, lá no Azerbaijão. Aquilo deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha, sem entender exatamente o que estava acontecendo com o piloto inglês e com o W13 que ele estava pilotando. Mas posteriormente, James Vowles deixou tudo claro e aparentemente o que aconteceu foi que Lewis Hamilton, por conta do excesso de solavancos em seu carro,
perdeu parte da sensibilidade da parte do quadril naquele momento da corrida. Aparentemente os solavancos estavam tão fortes e tão intensos que ele começou a perder um pouco dessa sensibilidade ali, obviamente ligado a algum tipo de lesão que ele poderia estar tendo, ou pelo menos luxação, machucados, vamos dizer assim, na área da coluna. Com isso, perdeu um pouco de sensibilidade durante a corrida, situação essa que ele já voltou a ter. Mas aparentemente a sensação de frio foi por conta dessa perda de sensibilidade do piloto inglês. Muitos dizem que foi mimimi, né, galera? Parece que realmente não foi. O que aconteceu foi que nada realmente mudou no carro. Parece que depois dos repetidos golpes que recebeu nas costas com os rebotes, ele ficou dormente e o resultado foi o frio. Não havia nada de frio no carro, era apenas uma resposta ao nível de dor que ele estava suportando durante a corrida. No fim das contas, parece que a Mercedes vem sim nesse GP de Montreal trazer algumas novidades para o seu carro. Parece que ela deve sim trazer alguns ajustes interessantes e que devem, de certa forma, fazer a diferença no decorrer desse fim de semana de Fórmula 1. Mas ainda assim, apesar desse otimismo vindo de Toto Wolff, nós percebemos que o estrategista da equipe alemã, de certa forma, também não está tão otimista quanto o próprio chefe de equipe. Isso significa basicamente que é muito provável que, é claro, a Mercedes venha a ter uma certa evolução e talvez não faça seus pilotos sofrerem tanto quanto no GP do Baku de Fórmula 1. Mas ainda assim, não é o momento para acabar dizendo que talvez ela venha para liderar corridas ou algo nesse sentido. É provável que, é claro, ela chegue para esse GP de Montreal com um fogo a mais, um pouco mais de combustível para lidar com as adversidades, mas ainda ocupando ali a terceira posição no campeonato de construtores de Fórmula 1, sem ameaçar nem Ferrari e nem Red Bull nesse fim de semana. No fim das contas, aparentemente, nada muda. Eu até já fiz outro vídeo aqui no canal falando justamente sobre isso. E agora nós temos uma confirmação tanto do engenheiro ali, estrategista, quanto do chefe de equipe da Mercedes. Uma confirmação falando justamente sobre isso. Provavelmente ela continuará tendo algumas dificuldades em uma pista bem semelhante a Baku e também a Mônaco. Enfim, o que você acha disso tudo? Você também acha que a Mercedes deve ou não ter dificuldade nesse GP? Você acredita que é um blefe ou é realidade? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, o que você acha desse assunto. Eu acredito particularmente que a Mercedes só venha a ter algum tipo de resultado diferente a partir do próximo GP, após o GP de Montreal, lá em Silverstone. E por que disso? Justamente porque tanto Lewis Hamilton quanto Toto Wolff e também o próprio George Russell já disseram que Silverstone é um lugar esperado pela equipe alemã. Eles acreditam que lá eles devem ter algum tipo de mudança nos resultados de suas corridas. Talvez existam algumas atualizações programadas para esse GP especificamente. Então espera-se que na Inglaterra eles consigam pelo menos uma parte da virada do jogo. Antes disso, não acredito que eles venham muito fortes nesse GP de Montreal de forma alguma. Eles devem ter dificuldades bem parecidas com o do GP de Mônaco e também o GP do Baku de Fórmula 1. Mas claro que essa é a minha opinião, como eu já disse, comente a sua aqui embaixo também. Se você gostou desse vídeo, também já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Enfim, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!